Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini e estou aqui do meu lado o Rodrigão. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um tema que faz o imóvel ficar mais caro, né? Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, Investidor. acha que não precisa, muitas vezes. E hoje a gente vai trazer a importância desse trabalho dentro dos imóveis para que venda mais rápido, valorize o imóvel e tenha um ambiente mais bonito, né? Para quem for morar. Vamos falar de arquitetura, que a gente sabe que todo investidor imobiliário, ou se você quer ter na sua casa também, isso vai fazer falta. Se você não fez um projeto e mora num lugar, aguarda que você vai sentir a diferença. Isso. E se você é um incorporador, um construtor aí, e acha que isso é besteira, que só a casa lá vazia vai vender, olha, tem muito incorporador aí que já mudou de ideia, viu? E a gente também vai falar disso aqui hoje, né? Vamos falar disso hoje. Vamos saber quanto se gasta para reformar uma casa, um apartamento, né? E se realmente valoriza, né? Exato. Então, para falar com a gente hoje, quem a gente trouxe, Rodrigão? Estamos aqui hoje com Natália Sala, que é uma arquiteta, influencer, famosa aí, né? blogueira. Tem mais de 100 mil no YouTube, né? Fiquei com inveja. Exato. Seja muito bem-vinda à minha casa, Nath. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. E mais uma vez, Lua Lara, nossa grande influencer da GD, tá aqui para falar de arquitetura com um assunto que ama, né? Estuda e ama. Ah, eu amo mesmo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô de volta, sempre um prazer estar aqui. E também queria dar uma bem-vinda para a Natália. Obrigada, Lu. Obrigada. Vai ajudar a gente aqui, às vezes, alguma coisa mais técnica, né? Que a gente não entenda muito bem, que a Lua também entende da área, né? Vamos ver, né? Se realmente dá dinheiro isso, né? Mas será que dá para ganhar dinheiro com arquitetura também? Eu acho que dá. Né? E bastante. Vamos ver, né? Porque os arquitetos ali já é elite, né? Vou pedir aqui para a Nath explicar um pouquinho sobre os negócios dela, né? Porque ela tem vários negócios e trabalha com algumas frentes. Então, primeiro eu queria pedir para ela dar um geralzão, para quem é da audiência e está conhecendo ela agora, já entender um pouco e depois a gente vai entrando nos detalhes, né? Isso aí. Legal, gente. Eu tenho certeza que dá para ganhar dinheiro com arquitetura. Já começou bom, já, eu gostei. A gente tem um escritório de arquitetura e interiores que atende com projeto e acompanhamento de obra presencial em São Paulo e no Rio de Janeiro também, além de consultoria e projeto online para todo o Brasil e outros países. A gente tem hoje mais ou menos 32 arquitetos na nossa equipe. A gente atende uma média de 150 clientes ao mesmo tempo. Caraca. E a gente tem uma média de 40 obras em andamento simultaneamente. Então, Como que você tá tranquila aqui, assim? Fica doida, né? São mais de 30 pessoas da equipe. Tá feliz, né? Ela tá feliz. É impressionante isso, gente. Tem gente aí com uma obra e tá caindo os cabelos. Como que né? você tá feliz assim? Tá corada, né? Não tá transparente. Ela deve estar ganhando muito dinheiro mesmo, não é possível? Mas isso é para contar um pouquinho para vocês do nosso escritório de arquitetura, né? Para a gente entender também que é possível a gente crescer um escritório de arquitetura mantendo um bom processo criativo, mantendo uma linguagem, uma assinatura. Então, a gente tem toda uma rede de estruturação de treinamento no nosso escritório para permitir que ele caminhe dessa forma, né? E a gente também tem algumas outras empresas que foram nascendo desse escritório de arquitetura, que é o nosso negócio principal. Então, hoje eu trabalho como influenciadora digital através do nosso Instagram e do nosso canal no YouTube. A gente tem também alguns infoprodutos que a gente vende tanto para cliente final quanto para profissionais da área, para aproveitar e passar o conhecimento que a gente adquiriu, afinal, gerir um escritório desse tamanho não é uma tarefa muito simples, né? Então a gente sempre tem também o que compartilhar. E a gente tem também a Minutia, que é o nosso e-commerce de decoração, que nasceu também de uma necessidade do nosso escritório. Então a gente, como empreendedor, acaba ficando muito de olho nisso, né? O que o nosso negócio principal precisa e qual outro negócio a gente poderia criar para atendê-lo. Hoje, dentro do escritório, eu tenho um sócio-orido, que eu brinco, que é o meu marido, que é meu sócio. O Raoni, ele é estatístico e ele faz toda a parte financeira e jurídica dentro do escritório. Nossa, a melhor pessoa para isso. Melhor. É muito bom ter uma pessoa assim, né, que cuida do BO. Maravilhoso, assim, nada como alguém que sabe mexer com os números, né? E antes da pandemia, quando a gente começou a ter um crescimento um pouco maior, ele começou ali me ajudando, sabe? Eu pedi uma ajuda, um grito de desespero, não aguento mais, vou enlouquecer. Ele falou, tá bom, vou te ajudar nisso aqui. E aí disso ele fez uma transição de carreira, saiu do mercado ali de estatística, ele trabalhava no mercado financeiro, né? Então saiu dessa área, veio trabalhar com a gente.
porque viu que o negócio tinha realmente muito potencial e que a gente podia fazer muito juntos, né? E estamos aqui até hoje, são 6 anos de escritório, nos primeiros 2 anos trabalhei sozinha, e aí em 4 anos a gente cresceu e hoje somos mais de 30 pessoas. Aí sim. Caraca. Eu acho que cada vez mais gente vai sair do mercado financeiro e vir pro imobiliário. Não tem volta, velho. Não tem volta. É um bom E tá caminho. perdendo a força o mercado Tá, financeiro. né? O pessoal viu Coitada. que, pô, muito mais legal. Não, você vê que até os influencers estão mudando um pouquinho o discurso. Não, tem uma parte ali de imóveis. Compra o né? teu imóvel, né? Agora é isso, compra o teu imóvel, não é mais alugue o seu imóvel. É. Mas tudo bem, né? E deixa eu te perguntar, você tem um foco no seu escritório? Que a gente já entrevistou aqui vários arquitetos que têm, né? Gerenciam obras e tudo mais. Às vezes eles só atendem alto padrão, atendem alguma coisa assim. Qual que é o foco do teu? Ou tem um foco? Acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que é um dos diferenciais mesmo do nosso escritório, né? A gente teve um momento ali na minha vida profissional, na minha carreira profissional, que eu precisei decidir que caminho eu queria seguir para o escritório, exatamente porque eu já não dava mais conta de fazer as coisas sozinha. E foi uma crise existencial, assim, sabe? Porque eu precisei realmente entender o que eu queria, o que eu não queria. Eu era muito apegada a algumas coisas que eu gostava de fazer, e aí se eu tivesse equipe eu ia ter que abrir mão de fazer aquilo e começar a trabalhar com outras coisas, gestão e tudo mais, né? Eu passei por um momento de reflexão que foi muito importante para mim, que era sobre o que realmente me preenchia, né? Eu sempre fui uma pessoa que para mim sempre foi muito importante ter um propósito na minha profissão. E aí, pensando muito sobre isso, eu cheguei à conclusão que ter um escritório pequeno que atendesse um número seleto e reduzido de pessoas não me preencheria como profissional. Que o que eu mais queria realmente era levar o meu trabalho como arquiteta para o maior número possível de pessoas, né? Através da arquitetura, porque eu acredito muito, tenho certeza absoluta que a nossa qualidade de vida muda de acordo com o que a gente tem dentro de casa. E para eu levar a arquitetura para o maior número possível de pessoas, eu tinha que ter equipe, né? Eu tinha que ter uma galera junto comigo para conseguir atender uma quantidade grande de pessoas. E aí nasceu, então, a ideia de começar a expandir o escritório, a necessidade de fazer treinamento para que a gente conseguisse atender um mercado mais diferenciado. E ao invés, né, talvez um pouquinho na contramão do que caminham todos os escritórios de arquitetura, a gente foi para uma outra linha que é de atender todos os públicos. Então, a gente tem toda uma otimização de processo dentro do escritório que faz com que a gente mantenha um preço de mercado competitivo para conseguir atender um número mais diversificado de pessoas. Então, a gente tem desde apartamentos em bairros que são mais nobres, quanto em bairros que são mais convencionais, mais simples, e a gente realmente tem essa diferenciação dentro do escritório de atender todos os públicos. O público que chegar até a gente tem muito carinho, assim, realmente em atender, e é isso que a gente acredita, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Vocês natural. foram totalmente do contra do mercado, né? Totalmente contra mesmo. Tipo isso. É porque é natural a galera querer ir pro alto padrão, né? É. Porque o alto padrão, eu vendo para menos clientes, eu ganho mais dinheiro, valores mais altos e Eu tenho tudo menos mais, trabalho. mais né? margem, Exclusivo, né? exclusivo, e todo mundo quer ter esse ego preenchido, né? Com certeza. Do alto padrão. Mas eu acho que um alto padrão é um nicho. Você pode se dar muito bem no nicho de econômico e se dar muito bem no nicho de alto padrão. Só entender os diferenciais de cada público, né? Exatamente. E como é que se faz para lidar com essa situação? Porque, assim, a necessidade de um cara de alto padrão é totalmente diferente da necessidade do cara que vai comprar Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Né? Porque já está partindo para um imóvel de desejo. E às vezes até E eu- preço também não é compatível, né? Você trabalha com um produto Totalmente diferente. Com atendimento que exige um nível de detalhe diferente, né? Que costuma ter outro preço, né? Um outro tipo de mão de obra. Acho que esse é o principal desafio, assim, né? A gente precisa ter repertório para saber especificar uma mesa de 40, 50 mil reais e para saber especificar uma mesa de 500, né? Acho que esse é o principal desafio que a gente tem dentro do escritório. E para isso a gente tem uma série de treinamentos. Então a gente tem treinamento de desenvolvimento de projeto para tipos específicos, né, de padrão de projeto. E a gente dentro do escritório direciona também cada cliente para um tipo específico de atendimento para que ele seja atendido dentro do que ele precisa, né? E é muito gratificante, é um desafio grande, mas é muito legal. Isso não afeta no sentido de, sei lá, o alto padrão deixa de comprar porque o posicionamento não é muito claro, talvez, para o alto padrão. Porque tem disso, né? Tem. Tipo, a pessoa que é o arquiteto que só atende famosos. Isso não prejudica, de uma certa forma, o posicionamento do seu negócio? Eu
acho que não, sabe por quê? Porque o cliente que está interessado em ter um arquiteto dos famosos, ele não vai mesmo me procurar, porque eu não sou arquiteta dos famosos, entendeu? E eu acredito muito nisso. Eu acho que existem nichos diferentes para cada escritório, né, trabalhar. A gente trabalha esse nicho de pessoas que, independente do poder aquisitivo, independente do quanto podem investir no apartamento, se identificam com a nossa ideologia, com o nosso estilo de projeto, com o que a gente prioriza, com a nossa visão de mundo de uma forma geral também, né? Se você parar Então- pra pensar também, esse cara que vai querer arquitetos famosos, ele vai atrás de arquitetos famosos. Mas também tem gente pra você atender. Tem gente pra todo mundo atender, né? Eu arrisco dizer que tem Muita mais gente. gente para eu atender. Mas eu acredito, Com eu acredito certeza. que seja uma decisão inteligente, sim. Porque o alto padrão, ele é muito atraente. Ele é muito sexy. Mas para pensar racionalmente, a maior parte da população brasileira é renda classe média, renda classe mais baixa ainda, né? E aí eu vejo também várias empresas de reforma, de arquitetura, que a gente já conversou também, né? Todo A mundo galera fala, não tá quero mais migrando. fazer obra básica, porque só enche o Exato. saco. Não, e tem escritórios que agora é assim, é só acima de 100 metros Isso. e só se for tudo. Se não for tudo, nem acima de 100 metros, esquece, eu nem vou conversar contigo. Mas eu acredito muito também, assim, olhando um pouco do mercado, do que eu conheço, eu acho que existe uma dificuldade dos arquitetos, talvez por falta de conhecimento, que a gente não aprende isso na faculdade, né? De conseguir escalar o negócio. Né? Então, chega num limite ali de quantos arquitetos, quantos projetos consegue ter ali dentro e tem dificuldade de alavancar a empresa, tem dificuldade de gerenciar um negócio que tenha 30, 50, 100 arquitetos, sem perder o processo criativo, sem perder a linguagem, a assinatura, né? Então, tem uma dificuldade também que eu acho que vai muito de encontro a isso. Então, acho que também é um modelo natural. Acho que sim, algumas pessoas realmente escolhem seguir essa linha de atendimento, mas outras eu acho que vão nisso até pela dificuldade mesmo de conseguir estruturar um negócio que seja rentável numa quantidade maior de cliente, né? Deixa tudo pra Nath, né? Se você não tem condições de atender, né? Ela Manda tá pra aqui. mim. Legal, legal. Então você conseguiu meio que desenvolver uma forma de fazer isso em escala, né? Exato. O que seria não muito fácil porque é algo personalizado, né? Exatamente. Tanto que hoje a gente tem uma outra característica nossa, muito escritório tem agenda fechada, né? Uhum. Não tenho agenda, abro minha agenda daqui a 3 meses. A gente tem agenda aberta o tempo inteiro, porque se eu precisar crescer minha equipe para dar conta de atender mais 50 projetos a partir do mês que vem, eu tenho um treinamento dentro do meu escritório, desde as boas-vindas do arquiteto que começa até o que ele precisa saber ali de mais complexo, que me permite aumentar a equipe num processo, num curto prazo de tempo, sabe? E você Isso dá um consegue- trabalhão. Você consegue usar essas tecnologias, inteligências para deixar mais rápido isso? Porque é algo criativo, né? É algo que, pô, você precisa conversar com a pessoa. Então, para você conseguir ter um preço Uhum. competitivo, ter uma forma ali eficiente de fazer, não é fácil. Não é fácil. Hoje em dia a gente não usa muito assim nenhuma tecnologia de inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido para agilizar os processos. Isso a gente ainda não tem dentro do escritório, mas é algo que a gente já está começando a olhar para ver o que a gente pode ganhar com isso. Porque eu acho que otimização é a palavra-chave de qualquer negócio, né? Eu brinco que às vezes não importa o quanto a gente cobra. Porque às vezes uma pessoa que cobra mais pode lucrar menos, né? Um faturamento muito alto pode resultar num lucro que não necessariamente é proporcional, né? Então, eu acho que isso é o que mais conta, assim, para um negócio ser lucrativo e rentável. E nós temos um estatístico lá dentro, né, gente? Então, assim, o número ali é O sempre número na tá vírgula. certo, né? E otimização é sempre uma palavra que está nas nossas metas, nas nossas conversas com as coordenadoras também, de otimizar os processos. Legal. Então você que é empreendedor, tá acompanhando aí, aprende isso, né, cara? Para você conseguir lucrar mais, às vezes, é realmente padronizar os processos, organizar. Organizar a casa dá mais lucro do que margem, muitas Exato. vezes. E Exatamente. você também faz acompanhamento de obra, né? Que tem, Faço. eu acho que no seu perfil tá bem na bio, né? Que você faz acompanhamento de obra em São Paulo e Rio. Essa parte também você considera escalável? Super, super escalável. A gente também tem treinamento de acompanhamento de obra, tem equipe no Rio e em São Paulo que trabalha dentro do mesmo padrão de processo, né? E só vem mais obra que a gente consegue tocar. E falando sobre essa parte de Instagram e de YouTube também, que você é bem grande, como você acha que essas redes sociais impactaram hoje nas suas vendas, por exemplo? Desde que a gente abriu o escritório quando eu ainda era sozinha, né, que trabalhava sozinha, os nossos primeiros clientes já vieram pelas redes sociais, né? E hoje eu acho que, sei lá, 98% dos nossos clientes vem todo da nossa captação
através das Bastante redes sociais. gente. É, praticamente todos, assim. Aí começa, porque demora um tempo até vir uma indicação também, né? Um cliente que muda de casa, esse processo é um pouco mais longo, às vezes dura ali uns 5 anos A até o longo cliente prazo, fazer um né? upgrade a longo prazo. Então, hoje, para a gente ter esse fluxo, né? São mais de 600 clientes que a gente já atendeu nesses últimos 6 anos, e hoje a gente toca aí 150 clientes ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter uma entrada que não acompanha esse tempo da indicação ou do retorno de um mesmo cliente, né? Então, o fluxo de clientes novos é muito alto, e isso tudo vem das nossas redes sociais. E qual rede que você acha que dá mais retorno ali pra você? Eu vi que você é bem forte no YouTube e no Instagram, né? São as duas principais. Qual que dá mais retorno financeiro? Hoje é bem dividido, assim, sabe? Quando eu falo em retorno financeiro para o escritório de projetos, eu acho que ainda é o Instagram que traz a maior parcela. Mas o YouTube contribui muito e a gente percebe, por exemplo, que clientes do Rio de Janeiro têm uma tendência a chegar pela gente através do YouTube, talvez porque seja um canal onde tem menos escritórios cariocas ali atuando. Mas hoje ainda é o Instagram, né, que dá esse retorno maior para a gente em cliente. Que engraçado, o público do Rio de Janeiro especificamente vem mais pelo YouTube. Vem mais pelo YouTube, eu não sei por que também, gente. É porque o Casimiro tá reagindo aos vídeos lá Deve do Augusto Braga, desses caras aí. Os carioca estão tudo querendo comprar imóvel agora, né? Ou Deve porque ser por os isso. escritórios lá não são Aproveitar. bons, né? Em São Paulo é melhor. Tô brincando. Pode ser, pode ser. E que outras frentes que você tem também no escritório? Porque a gente conversou brevemente ali antes do episódio começar e eu percebi que não é só o escritório de arquitetura. Tem outras coisas também que vocês fazem, né? Além Isso. do e-commerce e tudo mais que você já falou, né? É, a gente tem também um outro produto que a gente faz que se chama Pronto para Morar, que a ideia é que a gente, nesse produto, a gente compra um imóvel que a gente escolhe, a gente faz um projeto com toda a assinatura do escritório, a gente reforma esse imóvel e a ideia é vender esse imóvel com o mesmo padrão de qualidade de um escritório, de um projeto desenvolvido para um cliente final do nosso escritório, né? A gente tem muito essa preocupação em entregar nesse imóvel reformado para venda a mesma qualidade que a gente entrega para o nosso cliente final. E aí a gente coloca, disponibiliza esse imóvel à venda. Então, Ela faz house flipping também. Caramba, velho. Acho que toda oportunidade ela pega. Não, né? a gente escolheu a arquiteta mais empreendedora que a gente conheceu até hoje. Que horas que você dorme? Só pra eu saber. gente, eu durmo das 10 às E 7, você estava normal. comentando. Isso é muito legal, porque o imóvel. Isso eu quero saber a velocidade da venda dos seus imóveis. A gente já vai falar já, né? Porque você já pegou um imóvel completo, reformou, pôs todo o seu viés de conhecimento, né? É. Aplicado na arquitetura. E eu acho que a venda desse imóvel a gente vai saber já se é acelerado ou não. E eu acho que é muito lucrativo, porque ela consegue olhar para um apartamento tipo, todo acabado com outra visão. Porque você olha, você vai lá, vamos lá no quinto andar, começar a pesquisar uns apartamentos. Você começa a olhar e fala, não vou comprar, puta, tem que trocar todo o piso, tem que trocar a pia, tem que trocar aqueles vasos, ainda sabe aqueles vasos antigos? Amarelo, rosa. Vermelho, rosa, sei lá. E aí você fala, normalmente você passa, né? Você fala, não. Eu acho que um arquiteto olhando isso, fala, nossa, que maravilhoso, dá pra aproveitar esse azulejo e fazer Esse tal piso coisa. de taco maravilhoso. Eu acho que faz muito sentido um escritório de arquitetura fazer o que eles fazem. Eu acho. E eu acho que cada vez mais arquitetos vão começar a fazer isso, né? Se tornar investidores do mercado imobiliário, na verdade, porque a gente percebe, você é um caso exclusivo, né? Assim, tipo, quero atender o maior número de pessoas. A gente vê que o mercado, ele quer mais tranquilidade, né? Então, o arquiteto, depois que ele já fez bastante projeto e ganhou um dinheiro, ele já tem essa habilidade que é necessária, que é olhar ali uma pedra que precisa ser lapidada e transformar aquilo num diamante. Então, realmente fica muito tentador, né? Você querer migrar de área, talvez. Ainda mais você que já está começando a fazer isso, né? Eu tenho uma história muito legal para contar disso, posso? Claro, Claro. deve. Melhor coisa é histórias, adoramos. Faz um ano que eu mudei para o meu apartamento novo, né? E aí foi muito engraçado porque o apartamento que eu morava antes, eu coloquei para vender sem a menor intenção de venda, né? Eu falei, acho que daqui a uns 2 anos eu vou conseguir vender pelo preço que eu quero, porque eu queria um preço que fosse justo, porque o projeto era super bacana e tal, né? Gente, em 6 meses eu vendi o apartamento. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? A ideia não era mudar tão rápido, né? Aí, até uma história engraçada para contar, porque aí o apartamento que eu fiz para vender virou meu, porque eu tive que morar lá. Já que o meu apartamento eu vendi muito rápido, entendeu? Então foi tudo ao contrário. O O que que você você fez fez pra pra morar, você morar, vendeu, gente, o que você ia foi. fez. Foi uma loucura, assim. E aí eu fui morar nesse apartamento que eu tinha feito.
para vender e tirei ele da venda porque não dava para eu ter 2 mudanças, sabe? Então eu falei, vamos segurar isso aqui. E aí eu fui procurar um novo apartamento para mim, né? E esse apartamento que a gente comprou e reformou, ele é num prédio de 50 anos, né? E quando eu fiz a visita do imóvel, vocês imaginem assim, ele era, gente, capenga, assim, era Imagino. horrível, muito antigo, muito velho, não sobrou nada, né? E aí quando eu saí de lá, eu falei pro corretor, eu falei, quero comprar. E aí ele virou e falou assim pra mim, você tem certeza? Juro por Deus, não esqueço até hoje. E aí até meu marido ficou meio em dúvida, você tem certeza, né? Porque o corretor achando estranho e tal. Falei, tenho certeza, porque esse imóvel tem muito potencial. O preço desses imóveis antigos é muito bom, porque você compra a um valor muito mais baixo, né? Porque todo mundo Normalmente é quer uma o mina, espaço né? delivery, quer as coisas novas que tem nos prédios, né? Exatamente. E eu já morei num prédio novo e eu não usava nada disso, né? Então eu falei, não quero. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Que a rotina toda é corrida, o pessoal não usa, não. E prédio antigo, quase como uma mina de ouro, vamos dizer assim, né? Para arquitetura. O piso, às vezes azulejos, uns azulejos maravilhosos. Se você reformando, quem chega ali olha e fala, nossa, eu quero tirar esse piso de taco agora, por exemplo. Exatamente. Tem mais dificuldade de enxergar o potencial do imóvel, aquilo revitalizado, E quando né? ele tá pronto para venda, a pessoa fala, meu Deus, que piso lindo. Que não enxerga, né? E tem muito. A maioria dos prédios antigos hoje em dia, se você Muito. pegar realmente para fazer essa reforma, fica uma coisa de doido. E financeiramente, para quem compra e reforma, quem trabalha com obra, eu acho que tem muitas questões envolvidas. Eu falo que nada tem uma linha só na vida, né? Tudo tem um pró e tem um contra. E o que vai pesar mais na balança é diferente para cada pessoa, para cada prioridade, para cada rotina, para cada família. Mas falando única e exclusivamente em dinheiro, né? Se a gente considera o valor de um imóvel comprado na planta mais reforma completa e o valor de um imóvel antigo mais reforma completa, o imóvel antigo fica mais barato. Mas a gente gasta, às vezes, 2 vezes o valor do imóvel antigo. Então, isso também é uma coisa que as pessoas não sabem muito, né? Elas compram um imóvel antigo e elas acham que com 50% do valor que ela pagou no imóvel, ela reforma. E, na verdade, é o contrário. A proporção é inversa, né? Então, às vezes às vezes não. Você sempre vai investir mais do que o valor do imóvel quando é um apartamento antigo, mas a soma total, obra mais preço do imóvel, no antigo ainda compensa muito, falando só, única e exclusivamente de investimento financeiro, né? E é isso, assim, eu não arrisco colocar meu apartamento reformado para vender, não, porque o outro vendeu muito rápido, eu tenho certeza que apareceu um interessado. Esse que você fez para venda, você fez em São Paulo? Em São Paulo, ele fica no centro ali, do lado do metrô da República, Legal. perto da Casa do Porco, naquela regiãozinha ali que é mais gostosinha do centro. Ah, legal. E aí, como que você escolheu esse imóvel para você investir? O que você olhou e falou assim, não, vou começar a investir para vender imóvel. O que você pensou assim do imóvel que você gostaria e o que você faria ali para ele vender rápido? Vamos ver a visão da arquiteta, né? Porque já conhece. A gente foi muito chamado pelo preço do imóvel, assim. Tá. Nesse caso, ele era um apartamento na planta. E a gente tem certeza absoluta que o que mais vale a pena, pensando em investimento, é comprar apartamentos mais antigos, em dinheiro, né? Não era, então, o que você mais achava que valia a pena? Não, mas a gente teve uma oferta uma proposta ali de compra do imóvel que era boa, que foi atraente, e a gente gostava da região. Porque o centro de São Paulo, ele é uma incógnita, né? Tem gente que não gosta, tem gente que ama, que só... Mas ele fica bem no coraçãozinho ali do centro, que é uma região turística. Muita gente, quando vem a São Paulo, fica ali, né? Então, a gente quis apostar, porque a gente achou que tinha um apelo ali turístico da região. E aí também, claro, né? Quando você faz uma coisa pela primeira vez, eu acho que você tem que ter muita cautela de não se enfiar ali numa maré muito forte e não saber muito para onde ir. Então, a gente também optou por comprar um imóvel que tivesse ali num estado mais novo para a gente ter certeza do quanto a gente gastaria em investimento. Para não ter muita surpresa, assim, você disse. Isso, exatamente. Mas o próximo, com certeza, vai ser um antigo. Você tem que só tomar cuidado com alguns pontos, eu acho, né, com o imóvel antigo. O que você acha que é mais importante avaliar no imóvel antigo para você comprar ele, fazer uma reforma e não ter nenhuma surpresa depois? Isso é um ponto muito importante da gente falar, né? Sempre que eu visito um imóvel antigo, a primeira coisa que eu tento observar não é nem o estado do apartamento. Porque o do apartamento a gente vai reformar e ele vai ficar do jeito que a gente quiser. Até o fio, a gente troca tudo, até o térreo, não sobra nada, literalmente, né? Mas eu avalio muito a integridade do prédio. Porque eu acho que o prédio é muito difícil de você conseguir melhorar. Porque todos os condôminos precisam querer investir, né? Então, eu sempre tenho um pouco desse olhar. Quase impossível, né?
você precisa precisa ter uma renovação ali de moradores. Se é um prédio que às vezes tem pessoas que moram lá há muitos anos, existe uma tendência muito forte deles não quererem inovar. E aí, dependendo da reforma que você for fazer e dependendo do público para quem você quiser vender, o prédio pode ser um impeditivo, né? Legal esse ponto. Então, isso é uma coisa que eu observo muito. E quando eu vou observar também, eu tento sempre olhar se o apartamento tem algum tipo de problema infraestrutural que seja aparente. Exemplo, trinca, rachadura, umidade. Não que não dê para resolver, mas eu acho que mostra um pouquinho, às vezes, de problemas do prédio, né? Porque o prédio antigo é isso, a gente tem algumas limitações. Tem infiltrações, por exemplo, que vem de fora para dentro, que se não resolver a fachada, você morre na praia, né? Então... Entendi. E na questão de decorar o imóvel realmente para vender ele, o que você acha que é mais importante olhar, até para você também não subir muito o valor da reforma, porque é um investimento, né? Então você tem que fazer boas escolhas. O que você acha que é mais importante nesse sentido? Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar um desenvolvimento de projeto que valorize o imóvel sem subir tantos custos. Exemplo, se você vai fazer um imóvel para venda, vai ser muito difícil você achar um cliente que paga o valor de uma bancada de Decton. É Com verdade. certeza. Você só vai muito por difícil. ego, né? Exato, né? Então vai ser muito difícil, você vai sempre ficar meio bloqueado naquilo, porque não estou dizendo que é uma regra, existe também esse mercado, como existem todos, né? De apartamentos de Se você vai para uma padrão, casa mas... de 15 milhões, aí se não tiver Decton, você não vende. Exato, Então a gente não está falando desse tipo de cliente, né? Mas na média ali, eu acho que é pensar um pouco no custo-benefício e no valor agregado que ele vai trazer. Então, muitas vezes num imóvel para venda, a gente prefere optar, por exemplo, por um granito, que tem um valor muito mais econômico do que um Decton, que vai agregar valor, funcionalidade, resistência, do que outras coisas, né? E a gente também, uma coisa que a gente faz muito nos nossos projetos é investir bastante em pintura, sabe? Em coisas que têm baixo valor de investimento, mas que agregam muito no visual do projeto. Coisas que tem cultura. Não, pintura. Ah, pintura. Pintura, Tá. pintura. Eu acredito que o que mais faz vender o imóvel, o que te mais atrai quando você está procurando algo ali no quinto andar ou no Airbnb? Pra mim... Tirando a banheira e a vista, né? Como eu moraria em apartamento ainda, morando em São Paulo, o que mais me atrairia seria a área gourmet, Não, mas, por varanda. exemplo, você tá aqui, você sabe que você quer comprar um AP. Comprar. E você tá vendo ali um apartamento que tá, tipo, lindão. E um apartamento que tem as paredes brancas vazias, sem nada dentro. Isso pra mim hoje já é um pouco diferente. Antes eu preferia o que tava prontão, né? Mas agora, até porque a gente tá nesse meio, né, e enxerga que é possível fazer essas reformas, eu tenho um pouco mais de vontade de vasculhar, né? Que a gente já conversou também com um amigo nosso que chama Piero Mota, que ele faz muito isso aqui em São Paulo. Ele encontra joias raras, assim, em prédios antigos. Adoro. Em Cidade Jardim. Ele faz isso, só que no altíssimo padrão. É extremamente alto padrão dele. E aí, Que é assim, muito legal também, né, sim, gente? incrível. Adoro. Porque você não tem lançamentos de prédios novos nessas regiões nobres com apartamentos novos. Então, É bem o que ele difícil. faz é encontrar alguém que tá detonado, mas que é um apartamento de 600 metros quadrados. E ele paga metade do preço. Um apartamento que vale 20, ele paga 10, gasta 5 milhões de reforma, que é muito, mas vende um apartamento por 30 milhões. Mas Tipo, é um isso- público muito restrito, mas tem um mercado gigante de pessoas que querem morar ali e não encontram imóveis bons. Mas isso que você falou, acho que é um ponto muito legal para quem quer investir, né? É tentar entender como é que é a demanda da região. Por exemplo, eu não vou falar o nome do bairro, porque senão falaria onde eu moro, né? Mas eu moro perto de um parque onde é proibido construir prédios novos em volta do parque, né? Tá. Então não tem prédio novo, entendeu? Não tem. Mesmo que você queira, você não vai achar. E para mim, por exemplo, era uma prioridade morar nessa região. Então eu não tinha muito como fugir. Ou eu comprava um apartamento antigo, eu não ia ter, né? Aham. Que é a mesma coisa que você falou ali dos jardins. A área, ela já é muito construída, né? São pouquíssimos espaços que tem para prédios novos. E aí faz mais sentido, porque você fica com mais chance de vender aquele imóvel antigo. Então, entender também, né? Eu acho a região, a oferta, a demanda, o que tem ali é super importante para o sucesso do negócio, Sim. né? Aí depois que eu aprendi sobre isso, eu comecei a olhar que faz muito mais sentido olhar realmente o antigo, né? Pela oportunidade e também pelo fato de você conseguir
reformar do seu jeito, Sim. né? Porque se você vai comprar abaixo já por causa disso, você tem a oportunidade de fazer do seu jeito. Sim. Mas eu falo uma família normal, que não faz um podcast, não conversa com todo mundo que fale que é bom fazer, que quer passar por uma reforma. Bonitão A de galera uma normalmente pessoa. vou comprar pelos olhos. Não é? É o visual. Principalmente- É o visual. É, exatamente. Eu acho que assim, a pessoa que ela tá olhando assim, ela quer uma cozinha meio pronta já. Ela quer o que ela precisa para ela se mudar, minimamente. O resto ela pode ir fazendo depois. Ela quer o É, mínimo então. de dor de cabeça possível. Mas né? a gente que é do mercado, a gente tem essa visão diferente. Mas a galera que não ainda mais o público jovem, o público que está comprando casa é 35, 40. Só que já é o público que já está no intermédio ali da digitalização, que é um público que não quer mais ficar perdendo tempo com as coisas, quer resolver as coisas muito rápido. Então, a gente até conversando com alguns incorporadores, que o público está querendo casas prontas. Que ele Sim. falou, o cara que está comprando casas grandes, e quais são caras jovens, que estão ganhando dinheiro muito rápido com a internet. E ele falou, não é mais o empresário e tal. Então, ter o imóvel pronto e ele já ser bem feito, eu acredito que traga uma aceleração na venda, né? Com certeza. E isso é um feedback muito legal que a gente tem de clientes nossos que colocam o apartamento para venda, né? A gente tem alguns clientes que mudaram de país, então eles acabaram vendendo e eu sempre faço questão de perguntar, e aí, como é que foi a venda? Nossa, a gente vendeu muito rápido. Em 2 meses a gente vendeu e pelo preço que a gente quis, né? Esse geralmente é sempre o feedback que eu tenho. Então, isso mostra muito pra gente, é uma comprovação de que, de fato, quando você investe num projeto de arquitetura, você acelera, você diminui o tempo de venda. E quem investe em imóvel sabe que tempo de venda conta muito para a lucratividade do negócio, né? E Então, a gente põe muito essa bandeira aqui, né, Rô? Porque a gente está vendo isso acontecer, Sim. né? Tem alguns incorporadores que a gente conhece, ali de Alphaville. Os caras têm casas de 5 milhões lá. Né? 5, 10 6 milhões, 12 tem milhões, de tem um 8, monte. tem de 10. E ele falou assim, tá vendo aquela casa ali, na frente da dele? Não mobiliou, tá 1 ano à venda. Tá vendo aquela outra? Também não quis mobiliar, eu tô convencendo ele a mobiliar e tá 1 ano à venda. Eu mobiliei a minha, vendi em 3 meses. O outro que mobiliou, me ouviu, vendeu em 4 meses. E olha que a gente não tá fazendo ainda o que a gente gostaria. E aí o cara, a casa vale 6, ele gastou 200 mil com marcenaria e algumas coisas, e ele falou assim, não tô colocando, a casa não está sendo vendida por 6 milhões e 200 agora. Eu estou vendendo por 6 milhões, eu estou gastando 200 porque essa casa, 1 ano parado, ela me custa 500 mil no meu bolso, que é o dinheiro que podia estar investido. Então eu exatamente. gasto 200 para ela vender rápido. E eu pegar o dinheiro e partir para a próxima. Esse Então, tempo de retorno na venda é muito, muito importante. porque né? a galera compra com os olhos. Né? Então, se você está numa casa que já está pronta, e aí você está olhando uma outra casa que está vazia, no mesmo condomínio, às vezes, com o mesmo perfil de tamanho, aí você fala, puta, essa casa tá bonita, né? Tá feito um projeto de arquitetura. Puta, eu acho que eu não vou atrás de tudo isso. Tá o preço parecido, eu vou na que tá pronta. E eu acho que tem uma coisa também, que quando a gente fala em comprar a nossa casa, né? As pessoas, elas querem se sentir em casa, elas querem se apaixonar por onde elas vão viver. E aí a gente só se apaixona se o negócio tá bonito, né? Senão é muito difícil dessa conexão acontecer. Então, quando ela entra num imóvel que tá todo planejado, projetado, que tem armários inteligentes, que as cores são atraentes, né? Que tem ali um projeto mesmo pensado, ela acaba se apaixonando. E às vezes quando você... Às vezes não, né? Quando você consegue criar essa paixão, esse sonho de morar ali, você vende. Às vezes vende até por um valor mais alto do que um outro imóvel bom, bacana também, que ela tenha vista, porque ela se identifica muito com o lugar de morar, né? Isso é muito importante também. Eu acredito que as pessoas estão se preocupando mais com design agora também, né? Eu não sei se por causa das redes sociais, os corretores de imóveis que estão postando um monte de imóvel lindão no YouTube, na internet. Eu acho que até ficar preso dentro de casa por muito tempo gerou também, essa né, necessidade. a pandemia. A pessoa quer se sentir bem dentro de casa, né? Então. Sim, mas o que eu Investe vejo assim nisso. também é que às vezes a galera antes, que tinha um imóvel às vezes pequeno, um imóvel de 200 mil, ela não queria gastar com um arquiteto talvez, né? Ela queria dar o jeito dela. Só que hoje parece que isso mudou, né? Parece que
todo mundo agora viu a necessidade de contratar um arquiteto, independente do tamanho do imóvel ou não. Você sentiu isso também? Muito, muito. A gente tem uma curva de crescimento que é, assim, muito grande, exatamente na entrada da pandemia. Aham. No comecinho a gente ficou com bastante medo, como todo mundo, né, Uhum. que tinha um negócio, mas foi muito legal, assim, porque a gente realmente teve um crescimento bem exponencial nesse período de pandemia. E eu acho que tem muito a ver com as pessoas passarem a dar mais valor para dentro de casa, e tenho certeza que as redes sociais conseguiu levar essa informação para as pessoas do que a arquitetura, do que um projeto de arquitetura pode te trazer de diferenciado, por que que ele é tão melhor do que quando você faz sozinha. Afinal, a gente estuda há anos, né? Uhum. Para conseguir fazer tudo aquilo. E, principalmente, eu acho que tem uma... eu esqueci. Mas eu acho que o que mais pegou pra mim, vou falar da minha versão ali, é começar a entender o quanto a cor impacta no meu humor, a iluminação impacta na minha vida, Isso. em como eu me sinto. Informação, né? Se tem iluminação natural, me deixa mais feliz ou mais triste. Se tem planta, se não tem, muda tudo completamente. Eu Tudo. acho que ajuda muito também, porque muita gente, antes de rede social, tudo, só escutava que a arquitetura era porcaria, que não ajudava, só atrapalhava, só gastava Coisa de dinheiro. rico, é coisa pra deixar isso. emperequetado, é um a mais, assim, é um luxo. Eles não viam como necessidade, né? E junto com mais informação e vendo o resultado mesmo ali na palma da mão dele, não dele, mas de outros, começou a acreditar mais. Então aí veio, porque viu que um amigo fez e deu certo, viu que o outro fez e deu certo. Esse aqui não deu, mas os outros dois deram. Então por que eu não vou investir na minha casa, sendo que eu tô aqui de home office, o dia inteiro preso dentro de casa? Eu prefiro investir aqui do que ficar tendo dor de cabeça. Então, E esses arquitetos são safados, viu? Porque os bichos fazem uns projetos bonitos, que você olha uns apartamentos assim, de 30 metros quadrados, que eu nem gostaria de morar, e você fala, não, mas eu moraria nesse negócio. Porque tá tão ajeitadinho, assim, tá tão bonito. É aquele negócio que você falou do quinto andar. Tipo, às vezes você bate o olho, é aquele imóvel exclusivo, sabe, do quinto andar? Sim. Tipo, meu, é diferente. Não tem Não. como, Não velho. tem como. Não, e aí, lembra que eu tinha colocado meu apartamento à venda no quinto andar? Meu apartamento Lembro. é todo reformado, decorado. Todo decoradinho, E tinha umas né? imagens bonitas e tal. E aí eu tinha colocado à venda, eu tinha colocado bem acima do mercado, porque eu não queria vender. Eu falei, se aparecer um doido aí, eu vendo, né? E aí, esse valor acima do mercado, o mercado cresceu, eu nem sabia que o anúncio estava ativo lá. E do nada começou a aparecer um monte de gente visitando. Eu falei, legal, né? Estão querendo pagar acima do mercado. Aí quando eu fui ver, não estava acima do mercado, estava num preço normal de mercado já, porque o apartamento subiu. E aí eu fui olhar os anúncios dos vizinhos no mesmo preço, só que os vizinhos tudo cagado e o meu apartamento bonitão. Eu falei, lógico que eu quero ir comprar. Falei, cancela o anúncio. Não vou vender. Já tinha um cara querendo dar proposta, né? E eu falei, não quero vender. Eu não vou sair de casa. E aí eu cancelei o anúncio e falei pra minha esposa, vamos dar um tempo, daqui a pouco a gente põe acima do mercado de novo. Só não podemos esquecer, né? Eu quero ter uma ideia de valores, porque eu gosto de saber valores. Então, assim, para deixar um projeto legal, assim, no padrão arquiteto mesmo, mas focando também em custo-benefício. Vamos tomar uma referência, vai, para ficar mais fácil. Vamos pensar num imóvel de qual tamanho? Vamos pensar em 40 metros quadrados, que tem muito apartamento. 40 tamanho. metros quadrados, 2 dormitórios. 40 Acho metros que quadrados. você pega bastante apartamentos desse tamanho? Bastante. 35, 40, até 50 tá bem Vamos falar alta. em Na 50. média de 100, 120 50. também 50 tem metros muito. quadrados, Quanto vai. custa um apartamento de 50 metros quadrados em São Paulo hoje? Dependendo da região, uns 450 mil, 500 mil, 600 mil. Vai. Mais ou menos esse público que você atende assim, hoje? 500 mil, né? Vai, vamos fixar em 500 mil. Vai depender muito da região, mas vamos fixar em 500 mil para fazer uma conta rápida. Se Tá. for em Pinheiros, é 1 milhão. A pessoa pegou esse apartamento vazio pra deixar ele legal, assim, nos padrões que você conhece hoje, né? Que tem que ser meio moderninho, tem que ser bonito, tem que estar tudo meio que conversando. Mas pode ter lá mais pintura do que painel ripado, né? Vamos deixar um apartamento que é bonito, mas que não seja as coisas mais caras, né? Dá um exemplo pra gente do que você colocaria, mais ou menos, nesse apartamento, pra ele ficar bonito, mas num custo-benefício legal, pra gente ver quanto que vai dar no final depois.
Quando a gente fala em custo-benefício, essa é uma conversa que eu tenho com cada cliente que chega dentro do escritório, né? Se a gente está falando de um imóvel que é comprado na planta, custo-benefício exige que a gente aproveite aquilo que a gente comprou que é novo, né? Tá. Então, não faça reforma de banheiro, aproveite os pisos frios, eventualmente se a construtora entregou um laminado, você precisa aproveitar também. Afinal, tudo que tem ali é novinho. Seja o que também, você né? deseja ou não, é novo. Só aquelas bancadas, às vezes, que você tira, né? Que vem com uma piazinha feia. Isso, uma coisa mais pontual. Mas pensando em custo-benefício, aproveitando que a construtora entrega de novo, a gente tem uma planilha no escritório, uma tabela que a gente faz, né? Que sai da média dos nossos orçamentos de obra, que a gente atualiza também a cada ano, para poder informar para o cliente quanto ele consegue gastar, de investimento total. Então, total que eu digo é desde a primeira martelada até todos os revestimentos, cortina, quadro, móvel pronto, eletrodoméstico, o apartamento pronto mesmo, todo decorado, né? A gente tem um custo que parte de um investimento de 4,5 por metro quadrado. Só que quanto menor é o apartamento, maior é o investimento por metro quadrado, né? Porque, por exemplo, num apartamento pequeno, você tem uma geladeira, um fogão, um cooktop. No apartamento grande, você tem uma geladeira, um fogão, um cooktop. Então, tem muitos custos fixos que no apartamento pequenininho, o valor fica concentrado, né, numa metragem quadrada menor. Certo. Então, num apartamento de 40 metros quadrados, a gente poderia falar que esse investimento mínimo aí sairia por volta de 5,5 metro quadrado. Tá, Para um entendi. projeto econômico, né? E aí dentro do nosso escritório, como eu falei, como a gente atende uma variação muito grande de clientes, a gente tem uma tabela que a gente sabe exatamente dimensionar ali para ele por tamanho de apartamento e por padrão de investimento de obra, quanto vai gastar. Então, na nossa planilha, parte de 4,5, ou seja, nenhuma obra custa menos do que 4,5 por metro quadrado, né? E vai até mais ou menos, acho que 13 ou 14 o metro quadrado. E aí vai pra galera que quer colocar coisas mais nobres. Isso, exatamente. Por exemplo, tem um apartamento, que é um apartamento que faz muito sucesso no nosso canal, que todo mundo imagina que o investimento dele é muito baixo, porque ele é todo clean, ele é todo branquinho, né? Mas o investimento dele é na casa de 12.500 o metro quadrado. Caraca. Porque é tudo com alto padrão, né? É tudo com revestimento bacana, com bancadas especiais. E ele é um apartamento pequeno, né? Ele é um apartamento que acho que tem 40 metros quadrados, mais ou menos. Aí Então, encarece mais É. o metro quadrado em si, né? Porque É. não Quando tem a muita gente eficiência. E quando a gente fala isso, a gente tá falando da marcenaria completa, da decoração completa, com sofá, mesa, cadeira, tudo. Isso eu faço muita questão de explicar quando os clientes chegam no escritório, né? Para entender que é tudo. E aí, o Aham. cliente não necessariamente ele precisa fazer tudo de uma Porque você vez. falou, Você Pô, fez as contas aí? Deu 250 mil. 250 mil, né? Arredondando para 5 ali, né? Vamos dizer. Se colocar 5 mil. Tá. Só que aí a gente tá falando de marcenaria completa, sofá, mesa, cadeira, colchão, até a decoração, É, né? Ter quadros, ter tudo, né? tudo. É. Porque a galera fala assim, de reforma. Mas se você for pensar só na reforma, na troca dos investimentos, beleza, dá pra fazer ali com 70 mil, 80 mil, até tá menos, né? Mas incorporando tudo, eu acho que tá dentro. Acho que A média que a gente tem é mais ou menos assim, em torno de 1.500 mão de obra e material civil básico, não revestimentos, materiais, né, de Legal. acabamento, e mais ou menos uns 1.500 de marcenaria. Legal. Já considerando marcenaria bacana, né? Então, em torno de 75 mil a reforma, que eu tô dentro dos É, preços, é isso aí, né? é isso aí. E mais ou menos uns 1.500 também da marcenaria, né? É. Para um apartamento de metros quadrados, eu acho que 75 mil tá ok. Tá dentro. Dentro Claro do que que a vai gente variar, trabalha. né? Se é laca, se é lâmina natural, Isso, mas não é, isso uma sim. média, Dentro de uma assim. marcenaria padrão, né? Isso, é. De Coloca- qualidade, mas padrão. Né? Legal. Eu acho que dá pra galera fazer algumas contas aí e ter uma noção. É. E aí o resto é mais sofá, e também varia. Sofá você pode comprar de 2 mil ou de 20 mil. Exato. Né? Se a gente for trabalhar com público de alto padrão, por exemplo, como a gente tem alguns no escritório, se você segue para uma linha de eletrodoméstico importado, às vezes o eletrodoméstico vai custar mais caro que a mão de obra, vai custar mais caro que a marcenaria. É sensacional Inverte, aqueles né? vídeos. Tá vendo esse fogão? 25 mil reais. Aí, Se você pega ainda um móvel que é assinado, você vai para 200, 300. Exatamente, 600 mil. facilmente, 100 mil numa mesa, né? Então, existe também essa linha. a gente tem uma história engraçada. A gente foi visitar um dos apartamentos desse investidor que a gente falou, né? Da Vila Legal. Olímpia. E aí ele fala, né? Num apartamento desse de 27 milhões, você tem que ter móveis compatíveis com o comprador.
né? Então aqui tem uma poltrona de 60 mil, tem um sofá de 200 mil, aí tem a mesa ali, era 10 mil cada cadeira. Cada cadeira. Aí a gente falou, puta, não vamos nem encostar, né? Não rele nada, né? Eu passei o dia em pé. Ele passou o dia em pé. A gente foi lá, gravou, tal, conheceu. Ele é muito gente boa, né? É. Só que ele fala uma naturalidade, porque é o mundo dele, né? Não chega nunca a ser arrogante, né? O Pedro é muito legal E trocar ideia com é ele. muito doido esse E valor aí- de imóveis, né? Porque eu nunca esqueço, na minha faculdade eu fui fazer um projeto e era alto padrão que a gente tinha que fazer. E o professor pediu pra gente usar o móvel dos irmãos Campana. Uhum. Que eles estudaram na minha faculdade, um deles tinha acabado de falecer. Então ela meio que fez de homenagem. E eu fui ver o sofá boa deles, né? Quanto que varia? 600 mil um sofá. Ah, então. Eu ia falar só na faculdade E pra aí? gente usar, né? Os móveis deles. Eu falei, cara, e às vezes tem, né? Eu adoro. Eles fazem exposição porque eles demais. doam, né? É. Aí fica lá e eu fico só namorando o sofá. Assim, eu falo 600 E aí, mil aqui na minha frente. Só continuando a história ali do sofá, e aí ele tem um cachorrinho pequenininho, né? E esse cachorrinho começou a fazer assim no sofá, o Rodrigo ficou desesperado. Não, risca o sofá de 200 mil. Esse cachorro não tem a menor noção do que ele tá fazendo. Todo mundo parou e começou a dar muita risada Você dele. sabe aquele sofá que parece um algodão, assim, que ele tem meio assim, que tá muito em alta na arquitetura, todo curvado. Você fala, meu, saiu direto do Casa Cor e botaram aqui esse sofá. E o cachorrinho lá assim, ó. Eu falei, mano, pelo amor de Deus. E Mas ele não tipo, foi um desespero, o Rodrigo viu ele, não. Foi muito bom. Mas essa é engraçado, porque assim, realmente faz muito sentido, né? E a gente tem que ir destravando essas coisas na nossa mente, né? E porque quando a gente conhece isso, você vê que é real, de verdade, né? Porque quando você vê só... Você também trabalha com isso, deve atender clientes que têm esse poder aquisitivo, né? Sim. E é algo que faz normal, porque, pô, o imóvel de 20 milhões, você vai colocar um sofá de 5 mil? Não vai. faz sentido nenhum. Aquele lá que você vai estender ele pra assistir filme na sua sala? Não, né? Você vai na sua sala de cinema, né, irmão? No seu apartamento de 20 milhões. Não precisa ser retrátil, né? Não, e o melhor de tudo é você saber que os produtos, eles valorizam. Eles valorizam o imóvel, Ele falou, né? tá vendo aquela poltrona? Não valoriza o imóvel em Não, si. você nem Com o vende o tempo. imóvel se não, Não, tiver isso. valoriza o móvel. Entendeu? produto, com o Ele tempo, falou assim, eu paguei 40 mil na poltrona, ela já vale 80. Eu falei, como assim, Pedro? Vale 80? A madeira se valorizou. Eu falei, como se valorizou? Ele falou, porque não fazem mais dessa poltrona. É igual o bolsa designer, de luxo que mulher fala, que valoriza. É. O designer, ele assinou, não vai ter outro desse e valoriza. Eu falei, nossa, como assim? É igual arte, né? Igual quadro. Se você souber ali de qual artista você compra, se tiver um pouco mais de conhecimento nisso, você compra. Depois de 10 anos, E você vê que isso tá tão em valorizando. alta no momento, que a partir do momento que o mercado de luxo da moda tá começando a investir nisso. Tanto é que grandes marcas, Louis Vuitton, Gucci, tudo estão investindo. Então fazem móveis, até papel de parede. Você Estão até pega, assinando prédios. tem as linhas de Exato. casa, né? Prédio. Fazem muito. E você vê que dá certo, porque senão os caras não estariam investindo, É. né? Então, realmente, hoje em dia, a sua casa, ela se tornou um objeto de luxo, de ostentação. Então, quanto mais você investe ali, mais você fica bem, vamos dizer assim, para amigos, para internet, tudo. E hoje em dia, muita gente acha que a internet é tudo, né? Então, a pessoa acaba investindo nisso e prefere mesmo, né? Tem uma questão de status, de sonho, né? De conforto. Tem muita coisa envolvida quando o tema é casa, né? O que você gosta de colocar nos projetos, assim, que você fala, não, isso aqui sempre valoriza o imóvel? Sempre tem alguma Aí não vou coisinha, poder vai. deixar de falar das nossas assinaturas, né? Que são 2 coisas principais. Ah. 3, já. A primeira delas é o corredor colorido. Corredor Então, a gente- colorido? A gente pega o corredor de acesso aos quartos, sabe? Que Aham. geralmente é um espaço que ninguém faz nada, porque é o menos importante da casa. E a gente transforma aquilo no coração do projeto. Então, essa é a nossa assinatura principal. A gente Corredor? chama de corredor NS. Vira o principal do projeto. Vira. E a maior parte dos clientes que chegam até a gente falam: eu quero meu corredor NS, logo na primeira reunião. É muito legal. Outra coisa que a gente faz muito é encontro diferente de piso, sabe? Tipo, hexagonal entrando na madeira, ou algum Ai, que outro tipo incrível. de piso que entra um no outro. Essa também é uma característica muito forte do nosso trabalho, que também os clientes acabaram apelidando de encontrinho NS. Então, chega no escritório, é assim... Eu amo o encontrinho, ou eu adoro tudo, mas o encontrinho não, sabe? É uma coisa que eles já vêm sabendo. Isso também acho que valoriza muito o imóvel, porque traz muita personalidade, né? Fica diferente. E a parte de marcenaria, que com certeza a gente entende que é uma das coisas principais também do nosso trabalho para garantir funcionalidade, espaço de armazenagem, para padronizar de acordo com o que cada cliente precisa, né? Tem uma coleção de relógio, a gente vai e detalha dentro da gaveta de relógio dele, sabe? Então a gente vai muito a fundo, a gente adora desenhar uma cava de
diferente para cada projeto. A gente desenha puxador, cabideiro, a gente enlouquece nossos marceneiros. Isso é uma doideira, né? Porque muita gente nem sabe que isso é possível. Eu vejo muito isso por conta da GD, né? É a nossa marcenaria. E a gente faz umas coisas... Eu gosto muito de um projeto que a gente fez do Batman, que tinha o símbolo do Batman no teto, que foi feito personalizado, tudo, e a meia parede toda de prédiozinhos. Então, Gotham City. E ficou incrível, porque é uma coisa totalmente personalizada, foi feita de marcenaria, e é um negócio que tem um cuidado a mais, né? Que o arquiteto foi ali, desenhou cada predinho, então eu acho muito legal isso. Valoriza demais a marcenaria. O que você falou do corredor, vocês fazem pintura no corredor mesmo? É como se fosse só tinta. Pintura, exatamente. Aí, às vezes, a gente pinta... Essa coisa do corredor colorido é muito engraçado, porque ele nasceu do meu primeiro apartamento, aquele que eu falei que eu vendi super rápido, né? Eu fiz aquele primeiro apartamento, eu nem tinha o meu escritório ainda. E eu pintei esse corredor todo de um azul turquesa, paredes e portas. Porque quando eu era criança, eu tinha pavor de corredor. Eu morava em casa que tinha corredores muito grandes, assim. E aí eu saía correndo, sabe? Pra chegar logo do outro lado e tal. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro apartamento, eu falei, eu vou pegar o corredor, que sempre foi uma coisa, assim, pra mim, e eu vou transformar ele numa coisa que vai ser a coisa que eu mais vou gostar na minha casa. E aí pintei tudo de azul turquesa. E foi esse projeto que me atraiu ali os primeiros clientes, porque eles viram e falaram, nossa, que diferente, que legal, eu também quero. E foi aí, com esse primeiro apartamento, que começou a nascer o escritório. Eu trabalhava, tinha um emprego fixo, sabe? E aí isso foi acontecendo, e desde então, do meu primeiro projeto, a gente tem o Corredor NS, que é muito marcante, assim, nos nossos projetos. Então, tem uns que a gente pinta parede e teto, tem outros que a gente pinta só a porta, tem uns que a gente faz pintura em degradê, tem outros que a gente trabalha uma cor no teto e na porta do fundo. Aí a gente vai variando, né? Tem alguns que a gente já fez agora, que eu amo, que a gente fez um piso em ladrilho hidráulico só na área do corredor, azul, e aí pintou todas as paredes de azul também. Então, ficou parecendo um tapete, sabe? Ele é realmente o centro da decoração ali da sala. Muito legal. Eu fico pensando, como é o processo criativo? Porque eu não tenho essa criatividade. Mas é legal, velho. Porque, Eu amo, assim, é maravilhoso. ela tá mexendo com a pintura, que muitas vezes não é algo dos mais caros que você não é vai valorizado. colocar no imóvel, né? É. E nesse caso, você tá falando, que vira a parte principal do projeto. Você não colocou um mármore absurdo lá, você não fez nada disso. Exatamente. E eu vejo muita gente fazendo isso até, porque você consegue ter uma decoração muito bonita ali e muitas vezes não é o dinheiro, não é gastando muito mesmo, né? Até o Carlos Beil, eu acho, que é um influenciador também que já veio aqui no Mi Casa, ele faz house flipping. Né? Quer comprar um apartamento velho, reformar e vender. Ele faz house flipping. E eu percebo também que ele usa muito isso, a pintura, porque ele deixa de colocar um revestimento ali, ele deixa de colocar uma marcenaria muitas vezes, e aí ele coloca uma meia pintura no banheiro, põe um espelho direto na parede. E são coisas muito bonitas e que não exigem um investimento muito alto, né? E mais do que o investimento, eu acho que tem um benefício muito legal na pintura, que é o que também eu abordo muito com os clientes. A pintura, se você precisar quebrar uma parede que tem um revestimento porque você enjoou, porque você cansou, é super trabalhoso, tem obra dentro de casa. A pintura é muito fácil de você mudar. Né? Depois de 3 anos, enjoei, quero pintar de outra cor, é muito rápido, 2, 3 dias já está pronto. Para o investidor também, às vezes o cliente se apaixona pela casa que ele fez, mas ele não gosta de laranja. O próprio investidor pode falar assim, que cor você quer? Azul? Eu pinto, entendeu? É muito rápido, né, de resolver. Então, acho que tem esse benefício também da pintura que é bacana de trabalhar nos projetos. Legal. E agora eu quero perguntar para você o que os arquitetos, eu acho que gostariam de te perguntar, que é qual que é o segredo dessa escala que você tem, né, para você conseguir realmente atender tanto, ter quantos arquitetos você falou que tinha mesmo? 32. 32 arquitetos lá. O que você fez que te possibilitou chegar nesse patamar, você acha? Eu acho que o principal é ter processos muito bem definidos dentro do escritório. Então, tudo tem um padrão. Até o e-mail que a gente envia para o cliente é um template pronto, né, com adaptação, sabe? Então, tudo que a gente tem dentro do escritório tem uma metodologia de trabalho, tem um passo a passo, né? Então, tem exatamente a ordem do que precisa ser feito para tudo dentro do escritório. E a gente também fez, que eu acho que aí é o principal pulo do gato, né? Que é ensinar as pessoas que você contrata
como elas devem fazer, por que elas devem fazer e qual é a maneira que o escritório faz para você continuar garantindo ali a sua assinatura. Então, acho que esse processo, essa combinação de metodologia e processos com o treinamento é o que faz com que a gente consiga escalar o nosso negócio. E não foi fácil, né, desenvolver tudo isso. A gente passou por vários pontos de ajuste. Esse ano mesmo, a gente tem vários treinamentos para desenvolver, mas a gente percebe que isso é o segredo, assim, para a gente conseguir, né, escalar o negócio e ir crescendo cada vez mais. Nivelamento de conhecimento é muito importante quando entra uma pessoa nova no escritório, né? Legal. E é difícil de lidar com isso, né? Porque é muita informação para fazer um projeto, né? É muita informação. E lá vocês acompanham tudo para o cliente, né? E eu imagino que a marcenaria, a marmoraria, a reforma completa. Vocês têm fornecedores que trabalham com vocês, parceiros, e vocês gerenciam isso também, a qualidade da entrega desses fornecedores para o seu cliente? Sim, a gente tem os fornecedores que já são parceiros do escritório, eu tenho alguns que trabalham comigo desde antes de eu ter o escritório, que é bem antigo mesmo. A gente indica esses fornecedores para os clientes e a gente faz o gerenciamento da obra, né? Então, na verdade, o nosso acompanhamento de obra é o gerenciamento completo da obra. A gente não faz visita pontual, a gente acredita muito nessa coisa de abraçar a obra e resolver tudo o que precisar. Mas o cliente ele não é obrigado a fechar com um fornecedor meu. Se ele quiser fechar com o fornecedor dele, não tem problema. Você gerencia da mesma forma? Eu gerencio da mesma forma. Não da mesma, né? Eu sofro bem mais. Mas a gente gerencia. Porque assim, o que você está acostumado a trabalhar, você liga, o cara só... O que você está falando, ele já sabe o que você precisa, né? Exato, é muito mais redondo, sabe? Igual na obra tal, lembra? Daquele jeito que você precisa fazer. Pô, já faz, né? É muito mais rápido. Entendi. E tem alguma outra coisa que você investe, além dos apartamentos antigos, para reformar? Além de ter todas as linhas de negócio, você constrói, por exemplo? A gente não constrói ainda. É um desejo muito grande que eu tenho, né? Eu tenho um caderninho ali, que eu brinco que é meu caderno de empreendedorismo, que eu tenho várias empresas que eu quero ter, várias coisas que eu quero construir, mas tem sempre que ser um degrau de cada vez, né? Hoje a gente ainda não constrói, mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Você falou do e-commerce também, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que você criou um e-commerce. Ele atende mais às obras do escritório em si, ou ele é algo aberto para o mercado, funciona como uma empresa à parte mesmo? Ele é uma segunda empresa, chama Minutia, é uma loja de decoração. A gente tem uma sede física, que é o estoque dela aqui em São Paulo, que inclusive no finalzinho do ano a gente mudou para uma casa bem maior, que a ideia é que ela alcance vários voos diferentes aí esse ano. Legal. E ela nasceu da necessidade de atender os nossos clientes. No final de cada obra que a gente entrega, a gente sempre oferecia para o cliente a produção de ambiente, né? E a gente não cobrava por isso. É uma coisa que está incluída, inclusive, no nosso contrato. Como assim não cobrava? Não, estava embutido. Você entrega a decoração e tudo já? Estava embutido ali no nosso custo de marketing, vamos dizer assim. Porque o arquiteto, ele precisa produzir o apartamento para poder fotografar, para poder gerar portfólio. Então, a gente oferecia esse serviço como uma bonificação para o cliente e aproveitava para fotografar, fazer marketing com o apartamento. É o fluxo que todo arquiteto faz mesmo, né? E aí, a gente começou a perceber que esse trabalho era um trabalho que agregava muito valor, né? E que a gente tinha uma venda muito legal de produtos de decoração nesse final, né? E aí, o Raoni, meu marido, né, que na época já estava ali trabalhando comigo, falou, olha, por que não uma segunda empresa que seja essa? Por que a gente não está vendendo os nossos objetos de decoração para os nossos clientes? Mas aí você fazia a produção e o cliente comprava o que ele gostava e o que ele queria. Da loja que emprestou tipo, as isso eu gostei, coisas isso lá. eu quero ficar. Isso. Eu tinha entendido que você estava dando a decoração para Eu ele. também, total. Não, tá ainda é dando- demais. tava dando Só o serviço a de produção, montagem. né? Eu já tava quase pensando, oferece como cashback, né? Tipo, ó, você ganha um cashback do projeto para gastar na lojinha. Sei lá. Não. E aí, então a loja ela nasceu disso, né? De uma oportunidade que a gente viu de atender os nossos clientes com a decoração final. E eu também sentia muita falta de poder ter uma carinha do escritório, assim, sabe? Das peças que a gente tem para cada cliente, que a gente gostaria de colocar para cada cliente, porque você acaba conhecendo muito a família, né? Você tem um briefing todo, você já sabe o que um vai gostar, o que não vai. E aí nasceu a Minutia. Então, a Minutia, ela nasceu como fonte principal para atender a decoração final das obras que a gente entrega, mas não se limitando a isso, né? Até porque não é saudável que um negócio dependa só de outro negócio, né? Então, ela também atende outros
outros clientes, a gente envia para todo o Brasil, para todas as regiões do Brasil. A gente tem muito cliente do Nordeste, do Ceará. Acho até curioso, assim, talvez porque a gente venda coisas diferentes que cheguem até lá, né? E a ideia esse ano aqui é conseguir atender outros arquitetos também, prestando as coisas para produção. A gente tem uma série de metas para a Minute de crescimento esse ano também. Legal, hein? Então deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tem o escritório com a parte de projetos e acompanhamento de obra. Tem a solução específica que você falou para deixar tudo pronto para o investidor, né? Enfim, que ele consegue deixar alugando e tudo mais. Tem a Minúcia. Tem mais alguma coisa? Tem o Pronto para Morar. Tem o Pronto para Morar. Tem e os infoprodutos e o marketing digital, que é o nosso trabalho como influenciadora. Boa. Vamos nos infoprodutos então agora. Que infoprodutos são esses? É para consumidor final? É o quê? Hoje a gente tem uma linha de infoproduto que a gente chama de Papo Reto. É um workshop ao vivo online específico para arquitetos e design de interiores, para quem trabalha na nossa área, né? E aí, o nome Papo Reto nasceu muito dessa minha vontade de compartilhar a vida real mesmo, sabe? Gostei do nome, velho. Papo Reto. Era bom até pro nome de um isso. podcast isso. Exatamente. Então, eu brinco lá. Eu brinco não, é a regra do Papo Reto. Que no final, as pessoas elas podem perguntar o que elas quiserem, que eu vou responder tudo. Eu só não respondo salários individuais, faturamento e lucro da empresa. Porque eu acho que são coisas que a gente precisa ter uma decisão. Que aí você tem que entrar no compartilhar. Mastermind e pagar 100 mil por ano, né? Você tá achando o quê agora também, né? Calma. Quem você pensa que é? Mas eu compartilho tudo. Então, por exemplo, a gente tem um papo reto de precificação, onde eu falo exatamente o quanto eu cobro para um projeto, por que eu cobro aquele valor, por que eu não cobro X, sabe? Como é que a gente precisa também analisar o mercado, porque é muito bonito, né? Falar que precificar tem uma conta matemática perfeita e que você tem que cobrar X no seu projeto. Mas existe um mercado que a gente precisa analisar, tem um monte de outras coisas envolvidas, né? Então, no Papo Reto é isso, sabe? A gente ensina como a gente precifica, por que precifica, que precificação não garante necessariamente lucro, né? Então, a gente aborda muito tudo isso. Aí eu tenho um de marketing digital, tem de etapas de projeto, tem de consultoria, tudo focado realmente para arquitetos da área. É uma entrega ao vivo? É uma entrega ao vivo que a gente faz. É legal. uma aula de mais ou menos 2 horas, com essa assessoria em grupo depois, que dura mais 1 hora. Fica disponível por 30 dias para todo mundo reassistir. E aí, cada aula é uma aula ao vivo, porque a gente acha muito importante essa interação mesmo, sabe? Das pessoas tirarem dúvidas, né? Pode virar um evento presencial isso, não? Pode, quem sabe agora, né? Esse ano aí rolam uns presenciais. Tem bastante gente que Legal. fala, vou fazer presencial. Isso é legal. O que é legal do presencial é a troca, né? Você tem uma troca muito maior e as pessoas elas se conectam entre elas, que é o mais legal ainda. A proximidade que gera, Um né? arquiteto acaba se juntando com o outro, até viram sócios muitas vezes, né? Às vezes estou indo mal, não tá indo bem meu negócio, aí o outro tá ali também na mesma vibe, e fala, puta, mas se a gente se juntar, vai. Né? E um soma o que falta no outro e sempre dá certo. A gente vê isso nos eventos de incorporação. A galera do mercado de construção, eles se juntam muito para construir as casas. A gente achava que era todo mundo concorrente, mas é todo mundo construindo as mesmas casas. Né? Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que quanto mais a gente se ajuda, mais a gente compartilha, mais o mercado é mais valorizado e consegue crescer mais, sabe? E o mercado imobiliário exige que você tenha boas parcerias, né? Com certeza. Porque assim, a pessoa que tiver todas as soluções sozinho, de arquitetura, marcenaria, construção, incorporação, crédito, porra, esse cara merece um prêmio, né? Porque, de verdade, não é fácil. Não, é muita frente, né? Diferente. E além dos infoprodutos, qual era a última que você tinha falado mesmo? Tinha mais uma, não tinha? Nem E ela o sabe. marketing digital, que é o nosso Ah, trabalho digital. como influenciador. O marketing digital, que aí é blogueira mesmo, né? Porque Isso. como tem as páginas... Exatamente, é isso aí. Aí a gente desenvolve uma série de trabalhos nos eventos, então cobertura para revestir, cobertura de casa-cor. A gente tem contrato anual com algumas marcas, por exemplo, Deca, Souvenir, que são marcas que a gente atende. A gente tem muito orgulho, inclusive, de atender, marcas né? grandes, né? Que são marcas que a gente sempre usou. Então, assim, para mim é uma alegria imensa falar de uma marca que eu já gosto e que eu já uso desde o início, né? Então, a gente também tem isso. A gente tem contratos que são anuais, a gente tem contratos que são vinculados a eventos, né? Então, Casa-Cor, Revestir, as outras feiras de decoração que às vezes tem durante o ano, e outros contratos mais focados também, que já acabam vindo de oportunidades das obras mesmo, né, das próprias obras que a gente faz e que a gente produz. Muito Tem bom. alguma marcenaria que te patrocina? Vamos. Não, mas se quiser... Boa, boa.
boa. Gostei. As marcas estão à altura, eu acho, da gente aqui pra gente entrar. Tô zoando. E Airbnb, a galera tá te procurando muito pra fazer Airbnb ou não? Gente, muito, muito. A gente está quase entregando um Airbnb no Rio de Janeiro, que vai ser completinho, e a gente acabou. Eu percebi uma demanda muito forte de clientes interessados em projetos específicos de Airbnb, né? E aí eu contei para vocês que eu acabei morando, lembra? Naquele apartamento que eu fiz para vender. Quando a gente saiu, a gente passou por um processo de analisar se a gente ia querer colocar de novo à venda ou se a gente queria colocar no Airbnb para ter essa experiência. Porque eu acho que quando a gente tem o nosso Airbnb, você consegue ter uma visão muito mais completa dos problemas que o próprio Airbnb te dá, de como é que você ranqueia, e tudo isso você consegue trazer como real, valorização para o investidor, né? E aí a gente decidiu que a gente queria ter um produto específico dentro do escritório focado em quem tem interesse em investir em Airbnb, e para isso a gente colocou esse imóvel que a gente fez para vender para funcionar como Airbnb. É muito bacana, é super lucrativo, assim, é bem interessante. A gente... Não pode falar rentabilidade. Não pode, não dá. Tá, mas Mas quanto sobra? Só me fala quanto sobra que eu Quanto faço a conta sobra, aqui. Não precisa falar quanto rendeu em porcentagem, mas só quanto sobra. Tô brincando. Mas é muito legal, assim. E aí, fazendo a gestão desse nosso Airbnb, a gente começou a pegar várias experiências do que funcionava, do que não funcionava, como é que ranqueia no Airbnb, como é que você desce no ranking, porque Tem SEO de Airbnb? Que loucura é essa, meu Deus? tem muitas sacadas, assim, né? Para você conseguir... Pro imóvel aparecer primeiro na busca, tudo isso? Exato. preferidos. Caraca, dá uma dica sobre isso. Ninguém nunca falou disso. Então, uma das coisas, por exemplo, que faz o seu imóvel aparecer mais na busca é quando ele tem lugar para mais de 3 ou 4 pessoas. Então, às vezes, vale mais a pena você fazer um projeto que caiba 4, mesmo que seja num sofá retrátil, que, tipo assim, na prática, você nunca vai alugar para 4, entendeu? Porque ele vai aparecer muito mais no ranking do Airbnb. E quando você tem algum problema, né? Exemplo, deu problema no meu ar-condicionado e o hóspede cancelou. Você desce uns pontos no Airbnb. Aí, um outro hóspede ali, num curto prazo de tempo, cancelou também. Aí, eles te bloqueiam para você não alugar mais. E aí, enquanto você não resolve aquele problema, você não pode alugar. Aí, corre contra o tempo, porque não pode ficar sem alugar, senão não é rentável. Resolve o problema. A hora que você resolve o problema, a gente percebe ali que você não volta mais no mesmo lugar do pódio, sabe? Porque teve muita reclamação sua. Então, a Airbnb vai ver ali se você merece de novo, né, ser mais divulgado. Então, tem várias dessas sacadas. A gente evita muito coisa de tecido. Tem cortina que quebra muito rápido em Airbnb, que não vale a pena. Às vezes, porta de correr, dependendo do tipo de sistema da porta de correr de armário, dá muita manutenção. Então, a gente conseguiu criar, assim, a gente tem um briefing específico para Airbnb. Eu adoro falar disso, assim, eu gosto muito desse produto. Muito bom. E a gente entrega até com a roupa de cama, com o kit ali de cozinha que precisa ter no Airbnb prontinho. Dia seguinte, a pessoa já pode alugar. Com anúncio pronto? Brincadeira. O anúncio ainda não. Mas é um Quem serviço. ó. sabe? É um serviço, Mas eu é gostei. muito bom mesmo, né? Porque realmente tem as suas particularidades, né? Tipo, às vezes tem algo que vai sujar mais fácil, que vai estragar mais fácil, que a pessoa pode quebrar, então... E você tem que ter, às vezes, um custo-benefício com tudo isso também. Tem muita particularidade, né? Eu achei muito legal. Ninguém nunca falou sobre isso aqui. E esse que você falou também de 4 pessoas, é interessante, parece que faz sentido, né? Não sei se porque, sei lá, quando a pessoa vai num hotel, geralmente ela vai em casal, né? Só que o Airbnb, quando que você procura também? Às vezes você quer um imóvel maior para você colocar mais gente, economizar, dividir a estadia. Talvez tenha alguma relação com isso, né? Pode ser. E a gente sempre procura o mais bonito também, né, no Airbnb, pra gente se hospedar. Então, Total. eu tenho visto muita gente investindo mesmo em arquitetos para fazer esse tipo de projeto. Porque realmente fica mais fácil você alugar. Não, Do mesmo jeito da Airbnb casa o Airbnb. É total visual o Airbnb. Total. Instagramável, a a pessoa palavra-chave. aluga pra gravar vídeo, não é pra ficar. A gente pega muito nesse ponto do Instagramável em projeto de Airbnb, muito. E até tem lá um ranking, né, dos melhores Airbnb, sabe? Aí se você se aprofunda um pouco mais, se você estuda sobre os melhores do ranking, você percebe, sabe? Que os melhores do ranking tem tal e tal coisa. Exemplo, tem que ter, a maioria tem, né, uma lava-roupas, mesmo que seja pequena, tem uma estética, a estética pega muito para você estar
ali no ranking do Airbnb, uma estética muito agradável, uma coisa muito instagramável. Então, também tem essa pegada de você estar ali entre os melhores do ranking, que tem muita relação com isso, né? Eu sempre que vou pesquisar, eu pego muito Airbnb de ficar em cabana. Mas Ai, assim, adoro. tem a vista e banheira. Mas se tem uma vista e uma banheira e o resto é uma merda, eu não pego. Exato, exato. Você quer um Meu sonho é todo. ter um Airbnb cabana. Não, é o nosso também. Inclusive, a gente tá procurando terreno. Estamos procurando Ai, sócios muito também, se legal. quiser. Procurando Quem sócios sabe, também. gente, vamos conversar. É meu sonho. A gente começou a procurar já, então a gente está olhando algumas cidades no interior que A gente tem quer ter o 3 perfil. cabanas, um com cada nome, que é Legal. o nosso do... O Matheus não tá aqui hoje, né? Mas o programa é um trio e a gente quer ter um terreno com a cabana que a gente use, mas que também vire Vire um Airbnb. uma rentabilidade pra gente, né? É, E a muito gente legal. viu que a gente consegue um terreno legal, porque os terrenos para isso normalmente são lugares mais inóspitos. Então os terrenos não são tão caros. Ó, não vamos falar muito, né? Senão o povo vai copiar. Mas e tem uma demanda muito alta, principalmente até 1h30 de São Paulo. Em busca de Porque experiência, eu né? gosto disso e eu pesquiso e você não encontra disponibilidade muito rápida. E normalmente é diárias de 1.000 e pouco por Altíssimas. dia. Quando não é 2,5, Quando 3,5. não é dois, E você É. não acha. E E porque não, e você você não fala, acha. Tá lotado. E aí você fala, nossa, tá lotado, então você tá muito dinheiro. Mas já dei também olhadinha em preço de terreno. É legal. Já? É legal, né? Não, é legal. E para construir uma cabana ok, com 150 mil você gasta. E eu tenho Você uma faz tese... uma cabana com esse valor. Sim. E uma casa você não faz com esse valor. Não. Não. E o legal de investir no Airbnb é isso, né? Às vezes chegam alguns clientes lá pra gente querendo investir em Airbnb e falam, não, porque eu queria fazer uma marcenaria planejada no quarto. Eu falo, olha, Não precisa. não faz sentido, ninguém vai usar, né? Então tem muito isso. Quando você tem a visão do que um Airbnb precisa, do que uma cabana com experiência precisa, o valor que você investe para construir é muito mais baixo, né? E eu Vale gosto muito a porque pena. eu acho que a cabana ela traz uma oportunidade de valorização do seu metro quadrado maior. Porque, por exemplo, a gente vai... Vamos supor que o investidor quer comprar um estúdio em São Paulo para deixar no Airbnb. Se ele investir, igual você falou, 100 mil a mais, 50 mil a mais na marcenaria, ele não vai conseguir embutir isso no preço. Ele não vai conseguir cobrar R$200 a mais na diária por causa daquilo. Não. Porque às vezes a pessoa está indo por necessidade ali e tem o mercado dita o preço daquela região. É. Agora, se você está numa cabana, a pessoa, primeiro que ela vai por lazer, então a necessidade dela, Já na é maioria das desejo. vezes, é outra, e você consegue realmente agregar o seu diferencial lá dentro. Porque você faz um projeto melhor, você coloca uma experiência diferente e você consegue cobrar mais pelo metro quadrado. Né? Então, eu acho que é legal. E a Talvez- construção é mais barata. eu acho que Muito o mais impeditivo é a logística para você cuidar desse imóvel vai ser mais difícil, porque talvez ele está numa localização mais remota para ter a limpeza e tudo mais, mas também É por isso que eu acho que faz mais sentido ter mais do que uma. Entendeu? o Investir cara é mais- Começa peixe a valer grande mais já a aqui, pena. né, velho? Não, Se é- for é menos melhor que jun- 10, ele nem Não, entra. é melhor juntar mais pessoas e fazer mais do que uma, porque você consegue pagar alguém que gerencia várias que dão rentabilidade, não uma só Aham. que dá rentabilidade, entendeu? É, Então a pessoa vai cuidar ali toda semana de 3, 4 cabanas, né? Porque é uma coisa que a gente não pode esquecer também, não dá para romantizar o Airbnb, né? Uhum. Ele tem um trabalho de gestão de clientes interessados que é muito grande, né? Assim, eu acompanho, a gente tem uma pessoa que não é um funcionário nosso, é uma empresa que faz gestão de Airbnb, hoje em dia isso tem muito, né? Tem. E eu acompanho lá pelo Airbnb, eu faço meio que a gestão dessa pessoa, né? Que trabalha lá com os clientes do Airbnb. Então, eu fico olhando lá o que perguntaram, como é que essa pessoa respondeu, se tá bacana, se foi rápido, pra gente saber como é que tá fluindo o negócio, né? E assim, gente, é muito trabalhoso. É coisas assim, ai, o fogão não funciona. Aí é só porque eu não soube ligar o fogão. Aí tem que enviar um vídeo ensinando como é que liga o fogão. Ai, o ar não funciona. Então, assim, a quantidade de perguntas, né, de suporte que você tem que dar para um hóspede é muito alta. Então, também tem que pensar bem nesse processo de gestão do negócio, né? Que é trabalhoso. É verdade. E geralmente, dependendo, a pessoa tá usando no final de semana, né? É sábado e domingo. Que igual eu Noite. peguei um Airbnb uma vez na praia que tinha uma hidromassagem. E aí a hidro não ligava, velho. Não ligava. E quem disse que o dono me respondia? E eu lá, sábado, 2 da tarde, o sol na minha cara. Eu, mano, quero usar essa hidromassagem. O cara Eu não... paguei por ela. Não, e causa realmente uma frustração enorme, assim. Tipo, enorme. E aí você vai pontuar, e a pontuação que cada hóspede dá faz com que você vá melhor ou pior ali no Airbnb. Então, você também precisa garantir aquela pontuação, uma avaliação, né?
Então, essa situação aí me frustrou Todo realmente. negócio tem sua complexidade. E o pior que não era que eu não sabia mexer, não, na hidro. Tava quebrado mesmo. No final, o disjuntor tava desligado. Não. No final, o que aconteceu? Veio o cara do prédio, que é o zelador, sabe? Que era tipo um prédio lá, que tinha um zeladorzinho que fazia manutenção. E aí ele colocou uma mangueira pra encher minha hidro. Mas aí tudo bem, né? Eu consegui usar a hidro. Tudo bem, pelo menos deu pra usar. Não, mas você deixou uma avaliação ruim? Não, velho, eu não sou ruim eu assim, também não velho. deixo. Eu fico Eu também pensando... tenho pena. Eu acho assim, se a pessoa tem boa vontade de resolver, aí beleza. Agora, se a É. pessoa caga pra você, é bom reclamar. Que é justo, é justo também, né? Eu fico meio assim também, com dó de reclamar. Eu ali, também. né? Essa é uma grande É verdade. que quando a gente recebe uma reclamação, é tão ruim, velho, que eu Não. falo, mano, por que eu vou... Entendeu? O cara, ele sim, pode né? melhorar, né? Normalmente eu reclamo pra pessoa direto, não no Airbnb. Não, pro É. dono eu falei. Pro dono de boa, mas beleza, né? Ele já entendeu o feedback, não precisava, né? Não, mas eu acho que tem bastante disso. A gente tem que pensar nessa cabana aí, né? Tem essa questão também. E, meu, eu vi que você gosta bastante dessa parte aqui do Airbnb e eu quero te perguntar qual desses negócios que você criou que você gosta mais ou que te atrai mais? Tem um que você é mais tendenciado, assim? Que você vai Tipo, expandir mais, né? Tirando... Ela vai se comprometer aqui agora que ela tem... Não, eu acho que. Nossa, agora ninguém nunca me perguntou isso, né? Não, é gente? porque Eu são tô várias pensando fontes de aqui. renda, são vários negócios. Tipo, tem um que você gosta mais? Tem um que eu gosto mais, tem um que eu gosto de fazer, que eu faço com prazer, assim mesmo, que eu adoro ter ideia, que é essa parte de influenciadora. Eu amo ser influenciadora, eu amo compartilhar conteúdo, sabe? É uma coisa que eu gosto, que me preenche, eu adoro ensinar um pouco do que eu sei, sabe? Eu adoro pensar nos conteúdos, gravar, editar. É um universo que eu gosto muito mesmo, assim. Que Gosto. querendo ou não, é o que trouxe demanda para todos os seus outros negócios, né? É. Que você soube aproveitar disso para gerar renda, né? E que Criar quanto mais- negócios. E que quanto mais eu faço, mais traz, sabe? Uhum. Então é quase um ciclo vicioso, positivo. Ótimo. Você gosta da melhor coisa possível, eu acho. Que é o que vai continuar te trazendo Que eu demanda que para na- todos os outros, né? Que na grande parte é o que o pessoal não gosta de fazer. Sabe que precisa fazer, mas não gosta de fazer, né? Mas pelo que eu percebi assim, você coloca o negócio para rodar, né? Tipo, tem 32 arquitetos lá trabalhando, tem um monte de coisa acontecendo e você tá aqui gravando com a gente. Exato. É isso, acho que o negócio tem que rodar, né? Principalmente quando a gente quer ter mais de um. Mas eu sou muito presente também. Como eu consigo, eu não sei. Mas eu sou muito presente. Eu estou no grupo de WhatsApp com os clientes, eu acompanho, dou instrução para a equipe, ó, tal grupo, tal coisa, vamos resolver isso de tal jeito. Então, eu sou presente nas partes, assim, vamos dizer, que são mais sensíveis do negócio, né? Eu sou muito presente na parte de criação, participo do desenvolvimento de todas as criações do escritório. Desde projeto com acompanhamento de obra até as consultorias. Todas passam por mim. São coisas que eu não abro mão, assim, sabe? Para manter a assinatura, para ter um pouco das minhas sugestões também, Mas né? não pode sair do controle também, acaba não ficando a sua cara, né? A cara do Exato. escritório. Então, tem que ter uma gestão próxima. E o escritório, ele é a minha principal empresa hoje, né? Então, eu cuido dele com muito carinho, com muito zelo. E realmente de uma forma muito próxima. Mas tem todas essas outras também que a ideia é colocar para rodar cada vez mais, né? Então... Legal. Qual é o principal erro, ou talvez o que os arquitetos mais te pedem de ajuda, assim? Tipo, Nath, me ajuda com isso aqui. Olha, eu acho que as queixas que eu mais recebo é como crescer equipe. Percebo uma dificuldade muito grande, as pessoas não conseguem. Ai, todo mundo que eu contrato é ruim, né? Ai, não me atende direito, não faz como eu quero. Eu acho que isso está muito relacionado a ser gestora, a ensinar, né? Nenhuma pessoa chega pronta na nossa empresa. Tipo, aprender Acho a que tem delegar. Aprender Você a mesma delegar. falou, né? Que tinha coisas que você não queria largar, né? Então, aprender a delegar, né? E aprender a estruturar a empresa para ela conseguir caminhar sem ser você fazendo todas as coisas. Acho que essa é a principal dor que chega até mim, né? E uma segunda dor também que chega muito é como você consegue fazer o marketing da sua empresa. Você tem alguém que faz para você? Tem alguém que posta no Instagram para você? Tem alguém que grava os vídeos, né? Sou tudo eu que faço. Mas essa é uma dor que eu percebo que as pessoas têm. Tanto pelo que você comentou de muitas vezes não gostar ou ter dificuldade, quanto também porque dentro do escritório de arquitetura você tem milhões de atividades, né? E aí, se você não tem quem faça, a sua prioridade vai ser fazer aquilo. Não vai sobrar o tempo
para o marketing, né? Então, acho que essas são as duas principais dores, Legal. assim. Como É. que você planeja? Não, quer Não, eu perguntar? ia falar, porque é difícil isso, né? Porque, pô, você precisa fazer o marketing para trazer mais cliente, mas ao mesmo tempo você tem que entregar os projetos, né? Você fica sempre no dilema. É. Eu ia perguntar como que você pensa na sua estratégia de conteúdos para estar no Instagram, para estar no YouTube, para vender para cliente final, para ter arquitetos e designers te seguindo. Como que você organiza tudo isso? Eu tenho planilhado quais são os editoriais que eu trabalho em cada uma das redes. Editoriais são os temas que eu abordo, né? Uhum. E eu procuro sempre também estabelecer uma rotina de conteúdo. Então, vou dar um exemplo. No YouTube, a gente tem um editorial que é tour de entrega de obra. O outro que é tour apartamento decorado. O outro é um específico de apartamentos do Rio de Janeiro. Outro é dúvidas técnicas, onde eu gravo vídeo explicando sobre um determinado material, prós e contras, sabe? Aplicação, execução de obra. Então, eu tenho esses editoriais. Tem um editorial no meu YouTube, por exemplo, que chama Café com a Nath, que é quando eu recebo profissionais, pessoas, para tomar um café lá na minha casa para a gente falar sobre um determinado tema, para a gente conversar sobre um determinado Faz um tema. podcast. Ela faz um podcast. Faz um podcast. Na cozinha da minha casa. Da hora. É a Cozinha Cash. Cozinha Cast. Então, eu tenho esses editoriais, né? E aí, eu divido essa programação pelos meses do ano para garantir que eu vou ter o percentual que eu preciso de cada editorial. Dentro desses editoriais, eu tenho o que eu chamo de topo, meio e fundo de funil, que são as bases de cliente que a gente vai trabalhar, né? E o quanto eu preciso aprofundar com cada um deles até que eles virem clientes, vamos dizer assim, né? Então, eu também trabalho a proporção desses editoriais em cada rede, mesclando um pouco de topo, meio e fundo. O que eu Legal. mais faço é o topo, né? Para atrair mais pessoas, e aí a gente vai aprofundando. E aí, a mesma coisa no Instagram. Então, no Instagram, eu tenho um editorial que é caixinha de perguntas para ajuda, para sugestões. Depois, tem um outro dia que eu tenho um editorial onde eu abordo a nossa rotina, quais são os projetos que a gente faz, os serviços que a gente oferece, mostro o que está em andamento, né? E aí vou mostrando um pouco da equipe, isso é uma coisa que eu tento sempre incluir no Instagram também, porque eu não contei isso, né? Mas a gente trabalha em home office, tá? Tudo isso em home office? Assim, Não, tirando o acompanhamento da obra, né? Só, Tirando- mas a equipe de acompanhamento de obra, quando não está em obra, também trabalha em casa. Então, assim, eu tenho 32 arquitetos, mas eu tenho um escritório com 4 cadeiras que vivem vazias, né? Caraca. Então, eu também tenho que trabalhar muito isso na minha rede social Uhum. para conseguir mostrar para as pessoas em quantos nós somos, a nossa estrutura, nosso porte como empresa. Porque quem vê ali uma foto do escritório ou só eu nas redes sociais, às vezes fica difícil de conseguir entender, né? Então, também tem um editorial que trata sobre isso, sabe? Sobre o trabalho em home office, sobre a equipe. E aí, eu vou trabalhando esses editoriais com percentual do que é topo, meio e fundo. Eu tenho uma agendinha, muitas coisas eu faço de forma já mais orgânica mesmo, que a gente vai acostumando, né? Você vai fazendo aquilo Entra de uma na forma rotina, orgânica. Mas eu tenho aquilo ali anotado para sempre fazer um planejamento, para olhar, para garantir que eu estou no caminho certo. Eu queria te perguntar também, porque eu vi que seus conteúdos eles são bem autênticos. Como que você acha que as pessoas conseguem se diferenciar hoje nos seus conteúdos, né? Porque tem bastante gente já criando, copiando alguns formatos. Como se diferenciar hoje na internet? Eu acho que o principal segredo assim do sucesso na internet é a gente manter a nossa essência, independente de qualquer modismo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa meio clichê da gente falar, né? Mas eu acho que é o principal. Acho que na internet a maior parte das pessoas acaba querendo fazer tudo igual, né? Vê uma coisa que dá certo e todo mundo faz igual. Eu acho que você manter a sua própria essência, manter o tipo de conteúdo que você acha que é importante, que tem mais a ver com você, é o principal. Então, uma das características, por exemplo, do nosso conteúdo é ser uma coisa mais pessoal, né? Mais informal. Então, eu não tenho uma grande produção de vídeo no YouTube, por exemplo. E é proposital, não é porque eu não quero ter. É porque eu gosto que seja dessa forma, porque eu acho que isso gera uma proximidade e uma conexão com quem está ali do outro lado, sabe? Então, todos os nossos conteúdos têm um pouco desse trabalho, assim, mais próximo, né? Mais intimista, sabe? Eu acho que é isso. Legal, interessante Acho isso. que a gente teve uma aula aqui hoje, né? De investimentos, Nossa. Teve. de empreendedorismo, Uma de arquiteta marketing. super empreendedora. Não, é a mais empreendedora que a gente conversou hoje. Olha lá. Nossa, Será? tô feliz, gente. Será? Eu Tem acho mais que sim, né? negócios Não, diferentes. realmente, tem bastante fonte de renda aqui. Bem interessante mesmo. Realmente. Mas vamos perguntar o lucro dela? Tô brincando.
Esse eu já vim preparada para responder. Gente, assim não dá. Fala, está entre 0 e 100%. É isso. Eu queria pedir aqui, a gente indo para o final já, para a Nath dar uma dica, talvez, para aquele arquiteto que tá meio perdido, que às vezes está capengando, que não está conseguindo ali seus primeiros clientes. Você que já tem várias fontes de renda e conseguiu desenvolver isso tudo em torno da arquitetura, né? Mostrando que pô, dá para prosperar muito nesse ramo. Que dica que você daria para essa pessoa? Olha lá, vem trabalhar no meu escritório. Manda currículo. Que eu te ensino aqui na prática. Não, eu acho que a dica principal, assim, eu posso pensar? Claro. Claro. Eu Ou pedi para você ao resumir vivo? tudo também em uma frase. É ao vivo? Não, acho que a dica principal é não ter medo de errar, né? Porque eu acho que muito arquiteto se bloqueia nisso, não vou contratar a primeira pessoa porque tenho medo de contratar alguém errado, porque eu não sei o que eu faço. Eu acho que é ir sentindo mesmo. Acho que a gente, como empreendedor, a gente precisa experimentar as coisas, sabe? A gente fala muito no escritório que a empresa é como se ela fosse um grande navio, né? E a hora que a gente gira a direção, ela não vira de uma vez. O navio demora para girar. Então, acho que a gente precisa experimentar as coisas para saber se elas estão dando certo, porque é com base no que a gente erra que a gente vai acertar. Uma frase que eu uso muito no escritório é que a gente cresce na dor, né? Então, sempre que a gente tem um problema para resolver ali dentro, eu falo para a equipe, assim, falo, gente, é na dor que a gente cresce. Então, vamos olhar isso com bons olhos, porque isso vai fazer com que a gente suba um novo degrau. Então, eu vejo muito dessa forma. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente que é empreendedor, né? É olhar um problema como uma oportunidade da gente ser melhor e não como uma frustração de que a gente não é capaz. Eu acho que isso resume um pouquinho, assim, que eu acho que é o melhor para a gente conseguir continuar crescendo, né? E para a gente ir ganhando experiência também de ir fazendo coisas diferentes, de ir tendo equipe. Acho que é isso. Muito bom. Eu acho Boa. que esse medo é muito natural para quem está começando, né? Uhum. Eu acho que é um melhor incentivo. Vai e se você errar, você Vai aprende. com medo mesmo, É com medo sabe? mesmo, exatamente. E às vezes É as coisas não isso. acontecem tão rápido, né? E- Você tem que dar tempo ao tempo, E né? uma outra coisa, o medo nunca vai acabar. Aham. Só Não. vai ficar pior, tá? Quando você vai crescendo, você vai tomando decisões mais difíceis. É porque mais o tombo difíceis. fica maior também, o né? tombo fica maior. Exatamente. O problema, na verdade, ele vai aumentando, né? É. E o medo que a gente tem, ele é constante, ele faz parte da jornada do empreendedor. O medo faz parte do desconhecido. Então, quando você é jovem, é tudo desconhecido. Então, você tem medo de muitas coisas. E conforme você vai passando, você vai falar, puta, não era tudo isso, né? Então, calma, vamos embora, né? né? Vamos fazer de novo e fazer diferente. Querendo ou não, tudo que a gente passa é para preparar a gente para problemas ainda maiores, É. né? Porque não adianta você querer ir já para o super problemão lá em cima, né? Se você não sabe resolver o pequenininho. Então, para você ter um escritório com 32 arquitetos, você tem que primeiro fazer um. Primeiro Um você dá tem que certo. você tem que Exato. ter um. Ninguém começa do topo, né? Exato. Acho que subir um degrau de cada vez, né, gente? Sabe? Para tudo na vida. Aí no limite, o limite das pessoas é diferente. Acho muito ruim essa coisa também da gente se comparar. E a internet, ela acaba trazendo muito isso, né? Ai, fulano de tal tem X arquitetos, não sei quantos projetos, e eu não consigo dar conta de tantos, né? É ir no seu ritmo, sabe? E sempre ir se superando, mas dentro do seu ritmo. Eu, por exemplo, queria ter muito mais coisas do que eu tenho hoje. Apesar de ter sido rápido, para mim, é um ritmo que eu gostaria até que tivesse sido mais acelerado, né? Mas eu sempre coloco esse pé no freio, sou muito pé no chão, assim, sou muito prática, da gente não subir muitos degraus de uma vez e acabar tropeçando, né, nos nossos próprios desafios, sabe? Então, acho que é ir com calma, mas ir sempre evoluindo. É isso aí. Mais uma aula hoje. Vamos certeza. pedir aqui para você deixar seu Instagram, né? Onde os investidores ou então a pessoa que quer fazer um projeto com você para a própria casa, para morar, pode te encontrar. Legal, nosso Instagram é @nataliasala.arc. A gente tem também um canal no YouTube com o mesmo nome e vão ser todos muito bem-vindos. E é isso aí. Se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, clica aí em se inscrever no canal, né? Principalmente. Alguma coisa aprendeu. Só em uma Não. frase de Airbnb que ela falou ali já dá, porra, é muita coisa. Não, já vale uma inscrição, um Vai, comentário vai. e um compartilhamento, né? Por favor. E dá Uma um like curtidinha também lá. É. Dá um like lá no Spotify também, né? Pra nossa nota ficar alta, né? Por favor, nota 5, senão nem vota. Não, se você não for assim, nem vota. É isso aí, Nath. Muito obrigado por ter vindo aqui no Mi Casa, compartilhado toda a sua história, sua experiência. Muito bem sucedida. Estou impressionado assim, com a sua história. Eu acho que são muitos negócios legais que você criou. Então, parabéns e muito obrigado.
Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Foi ótimo. Isso aí. E hoje foi mais um Mi Casa, né? Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima Tchau. semana e tchau. Valeu, galera. Tchau, gente. Boa.